igreja, a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. E ouvir a tua palavra que nós devemos guardar e também praticarmos para aqueles que necessitam ouvir mais e mais. Tome teus cuidados, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Salve da igreja que é santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Me sinto muito feliz e honrada por poder estar aqui hoje, juntamente com a minha irmã, para a honra e glória do nosso Deus. Trago um abraço do meu pastor Manuel, para essa igreja. Glorifica a Deus pela vida dela. Glória a Jesus. Quem aqui conhece o testemunho dela sabe. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios. Vou ser bem sucinta nas minhas palavras. E prometo que vou dizer tudo aquilo só que o Papai do Céu mandar. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, 11. Vou ler do 24 ao 27 em nome de Jesus. Meu Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Vou além. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que me governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos Damascenos, para me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Vou parafrasear esse texto lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16, 17 e 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Oh, glória. Irmãos, Meu Deus. aqui nós vamos falar, a Bíblia nos conta a história de um homem, que esse homem, todos aqui, eu creio que todos que estão aqui conhecem a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que ele era perseguidor da igreja de Deus. Era um homem que ele ajudava quando aqueles homens de Deus eram chicoteados, quando eles eram surrados. Paulo, ele estava presente. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, vem falando sobre... Como é o nome dele? Louvado seja o nome do Senhor. Me fugiu o nome dele, mas eu vou lá em nome de Jesus. Paulo era um homem que ele... Estevão. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, falando sobre Estevão. Estevão era um homem de Deus, era um homem que tinha compromisso com Deus, pastor. E quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava presente. Paulo, ele segurou as vestes de Estevão para que ele fosse apedrejado.
apedrejado, ele se regozijou. Diz a palavra do Senhor que ele se regozijou no apedrejamento daquele homem de Deus que foi apedrejado por inveja, por causa de inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vem falando que Paulo, ele chamou o sumo sacerdote e pediu cartas para que ele fosse até Damasco para prender homens e mulheres de Deus. E aquele sumo sacerdote, ele deu cartas a Paulo. Mas a Bíblia vem dizendo que no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus. Quando ele estava chegando próximo a Damasco, uma luz muito forte veio do céu sobre ele. E ele caiu prostrado em terra. E a Bíblia diz que ele ficou cego, ele não conseguia ver nada. E ele falava: quem és tu, Senhor? E Deus, ele falou com ele: eu sou aquele que tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Meu Deus. Porque a Bíblia vem dizendo para mim e para você que quando persegue um de nós, está perseguindo o próprio Deus. E não tem como você falar num culto de ação de graça lindo como esse, sem colocar o exemplo de Paulo. Porque no momento que ele ficou ali cego, aqueles homens que estavam com ele, todos fugiram. Porque ninguém ouvia nada e ninguém via nada. O negócio era com Paulo. Não era com aqueles homens, era com Paulo. Muitas das vezes tem pessoas que te cercam e você passa por uma situação e ninguém entende nada. Mas porque o negócio não são com eles, é contigo. A vitória era para você. Não era para mim, não era para ela, não era para ele, não era para ninguém que está aqui. Era para você a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem falando que existia um homem, um profeta chamado Ananias. E Deus falou com ele, mostrou a ele, falou com ele: tem um homem, vai à rua direita e pergunta por um homem que está chorando, que está orando, vai lá. E Ananias falou: Senhor, mas aquele homem é Paulo, ele perseguiu os teus. Como é que eu vou lá? Como o Senhor manda eu ir lá? Vai lá, porque ele é um escolhido para mim. Aleluia! Glória a Deus! E Ananias foi até Paulo, chegou lá, ele pôs a mão sobre ele, orou e Paulo voltou à visão. E aonde você quer chegar com isso, missionária? No momento em que aquele homem orou por ele e ele foi retomado da visão, ele começou a fazer a obra de Deus. Aleluia! E aí começou toda a trajetória de Paulo. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu quarentena de açoite, quase foi apedrejado, quase foi morto, passou frio, passou fome, mas não desistiu da promessa. Meu Deus! Mas não desistiu daquilo que Deus tinha preparado para ele. E aqui já, na segunda carta aos Coríntios, ele fala: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Ora, trazendo para os dias de hoje, olha o que esse homem de Deus passou por amor ao Evangelho. Porque ele tinha tudo, Ruth, dele pegar e abandonar tudo. Ele podia falar: poxa, eu estava fora da presença de Deus e eu não passava por nada disso. Eu estava lá sendo perseguidor dos crentes e ninguém me afrontava. Porque o povo tinha medo de Paulo. E agora que eu estou na presença, agora que eu sirvo ao Deus vivo, eu vou sofrer 5 quarentenas, menos uma de açoite. Eu vou sofrer naufrágio. Ah não, eu vou largar tudo. Mas não, pelo contrário, ele perseverou. Ele tinha tudo para desistir. Mas ele não desistiu. Aleluia! Ele não desistiu daquele povo. A Bíblia vem dizendo que Paulo ele escreveu carta. A cidade de Roma, os Efésios, Tessalonicenses, a maioria das cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. Hoje, nos dias de hoje, pastor, nos dias de hoje, meu pastor, uma coisa desse tamanho acontece comigo e contigo, e eu e você que largou o Evangelho. Um negócio desse tamanho acontece e quer largar tudo embora.
vou olhar para trás. Porque quando eu estava lá no mundo, ninguém me afrontava. Ninguém botava o dedo na minha cara. Agora que eu sou crente, é uma palavreada de muito crente aí. Virei bobo, virei babaca. Tá pensando que eu sou bobo? Eu sou crente, mas eu não sou bobo, eu rodo a baiana. Esse é o palavreado de muito crente. Que acha que é... Não, crente, vamos ser sinceros, até é, porque crente até o diabo é, né, pastor? Porque o diabo é crente, ele crê que Deus existe. E ele treme na presença do nosso Deus. Então ele é crente. Meu Deus! É, pai. Mas o negócio não é você ser crente, é você ser discípulo. Porque para ser discípulo, tem que saber ser como que Deus é, não é como você quer. Não é do jeito nosso, não é do nosso jeito, é do jeito dele. É Deus. Porque é muito fácil eu adorar a Deus quando a minha geladeira está cheia, quando o meu casamento está indo de vento e popa, quando os meus amigos estão todos à minha volta, quando eu quero uma coisa e eu não preciso nem falar alto e vem na minha mão. É fácil adorar a Deus desse jeito. Mas eu quero ver adorar a Deus quando as portas se fecham. Meu Deus! É, pai. Quando o casamento começa a ir a pique. Jesus eterno. Quando a geladeira está pior do que o aquário, porque no aquário ainda tem o peixe, na geladeira só tem a água. Aí eu quero ver adorar a Deus do jeito que Ele manda. Eu quero ver abrir a boca com sinceridade e falar: o Senhor é o Deus da minha vida e eu te amo. Porque muitos estão na presença pelo que Deus dá, não pelo que Deus é. Muitos estão seguindo a Ele na intenção de ganhar alguma coisa. Mas só que tem uma coisa: Deus ele não dá nada para ninguém de qualquer maneira. As pessoas que estão na igreja, só porque Deus vai abençoar, está perdendo tempo. Porque Deus ele abençoa aquele que está certinho na presença dele. Deus ele tem alguma coisa com quem tem com ele. Com quem é obediente, com quem faz a vontade dele. É assim que é o nosso Deus. Agora vamos trazer para o lado da nossa irmã. Tinha tudo para desistir. Tudo. Engravidou. Teve uma filha que o médico dizia que não ia andar nunca, não era assim? Sua filha não vai andar. Ali começou uma trajetória. Cirurgia para cá, cirurgia para lá. Médico, gastando dinheiro com o médico, com cirurgia, ida e vinda. Aí você olha para a filha dela hoje, cadê ela? Ela aqui, vem cá, meu amor. Olha aqui a menina que o médico falou que não queria andar. Isso aqui é Deus. Mas por que ela está aqui? Porque ela não desistiu. Ô, glória! Aleluia! Me passa mais um tempo. Ela é acometida de uma neoplasia mamária. Aí entra outro processo. Além do processo com a filha, que parece uma boneca, para a glória de Deus, entrou o processo da neoplasia mamária. E vai quimioterapia, radioterapia, estresse, aborrecimento, com médico, com exame. Passou pela cirurgia. Irmãos, não há nada que fere uma mulher mais do que tirar um pedaço do seu corpo. Eu sei porque eu sou técnica em enfermagem. E eu pude ver uma mulher que tinha acabado de sair do centro cirúrgico com a mesma cirurgia que ela. E quando nós chegamos perto, ela chorou, a lágrima desceu, ela falou assim: eu fui mutilada. Eu me sinto mutilada. E ela chorava igual criança. Olha para nossa irmã. Você está vendo ela chorando? Você está vendo ela reclamando? O médico, alguém falou para ela que ela poderia fazer uma prótese. Ela quis fazer? Isso é Deus. Isso é Deus! Porque ela poderia ter desistido de tudo, olhado para trás. Porque muitos que estão na nossa geração estão servindo a Deus. A glória é de Deus, não é dela. A glória sempre será de Deus.
Mas a Bíblia diz que você tem que dar honra a quem tem honra. Meu Deus. Muitos da nossa geração, pastor, se fosse acometido de um mesmo problema dela, teria largado tudo. Porque ele ia falar, mas Deus, Senhor, estou na tua presença, estou fazendo a tua vontade. Como é que o Senhor permite eu ser acometida de um problema desse? E começa a murmurar. E pensa em olhar para trás. Mas a Shirley está aqui para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Me passa mais um tempo. Sua mamãe ficou doente. Irmão, é um problema em cima do outro. Tu tá pensando que tu tá livre de problema? Quando tu sai de um vento, tu entra em outro. A mãe dela ficou doente. E médico. E hospital. E socorre dali. E socorre daqui. E banho. E isso e aquilo. Quando pensou que não, a mãe dela partiu. E hoje faz quanto tempo hoje? Faz um ano mês que vem. Faz um ano mês que vem que a mãe dela foi embora. E a Shirley está aqui para a glória de Deus. Meu Deus. O que você quer dizer com isso, missionária Patrícia? Dai graças em tudo! Porque assim é a vontade de Deus! Glória a Deus. Muitas das vezes a gente quer bênção, mas a gente não sabe ser grato. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou os 10. E quantos voltaram para agradecer? E o Senhor falou, cadê o resto? Cadê os 9? E o que eu aprendo com isso? Que eu e você tem que aprender a ser gratos a Deus. E esse homem aqui, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para mim e para você. Que nós não temos que desistir nunca. Porque independente de qualquer situação, Deus está conosco. Glória a Deus. Deus, ele está na direção das nossas vidas. E eu glorifico a Deus pela vida da Shirley. Algumas etapas eu pude perceber com ela de perto o que ela passava. E tu pensa que ela não chora? Ela chora. Ela sente dor. Mas ela está aqui para a glória de Deus. Eu estou exaltando ela? Não, porque a exaltação só pertence a Deus. Mas eu estou dizendo para você que o que ela passou é um exemplo para mim e para você também na presença de Deus. Porque eu e você não estamos isentos de nada. A doença ela não foi feita para dar em poste. Ela pode dar em mim e em você. Deus pode até permitir. Para ver onde está o meu e o teu coração. Para ver se você vai ser fiel a Ele na doença e na saúde. Meu Deus. Na pobreza e na riqueza. A Bíblia diz que é mais fácil um rico passar no fundo do agulho do que herdar o reino do céu. Não é assim que diz? Isso, um camelo. Obrigada. Do que um rico herdar o reino do céu. A Bíblia está dizendo que é pecado ser rico? Não. A Bíblia está dizendo que você não pode colocar o teu coração no dinheiro. E por que ela fala que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha? Porque quando você tem demais, você se acha autossuficiente. Quando você tem um pouquinho assim a mais, você acha que você pode tudo, que é você que faz, é você que tem, é você. Mas quando você é humilde, você é abençoado em tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Glória a Deus. E tudo isso se resume em obediência. Em obediência. É essa a palavra. Eu falei que eu iria ser o quê nas minhas palavras? Sucinta. Breve. Rápida. Porque não é de muito falar. Deus, ele fala às vezes através de uma frase. Porque quando ele fala, ele não fica falando 5, 10, 20 vezes do jeito que a minha mãe, a sua mãe, nossos pais falam, nossos amigos. Ruth, né? Raquel, faça isso. Raquel, faça isso. Raquel, Deus, ele não é assim. Deus, ele fala assim, ó. Raquel, eu quero que você faça isso e ponto final. É uma vez. No máximo 2. Deus, ele fala. Obedecer?
vai de você ou não. Meu Deus. Esse culto é um ato de obediência e Glória! gratidão a Deus por tudo que a Aleluia! nossa irmã passou. E aqui ela está de pé para a glória do nosso Deus. E tudo aquilo que o mestre falou que seria impossível para ela, Deus tornou possível para a glória dele. A vida dela é uma bênção na mão de Deus, porque foi obediente e não desistiu do chamado do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.